Galera, eu vou ler para você, né, uma entrevista que saiu no livro de Antônio Amauri, Assim Morreu o Lampião, porque as entrevistas, algumas que tem dentro desse livro, você não vai ver ninguém ler. Só aqui o Contraditório do Cangaço que lê essas entrevistas, porque foram entrevistas feitas, né, com amigos de Antônio Amauri, que inexiste qualquer corroboração para que essas pessoas estivessem em Angico, que nem o tal de Pedro Barbosa, que eu vou falar para você aqui. E, galera, uma coisa que eles falam no Rico Inglês, contraditório do cangaço, é que nós deturpamos a história do cangaço, que nós queremos destruir. Mas você vai ver, esses dois livros aqui são completamente antagônicos de dois grandes pesquisadores do cangaço e eles se odeiam, né? Porque eles não falam a mesma língua, tudo que esse cara aqui fala, esse cara desmente depois. Então, o pior inimigo da história do cangaço não é o Rico Inglês, não é a Verluce Ferraz, não é o Cid Charles. Os piores inimigos, né, da história do cangaço são os autores dessas histórias que não passa, né, pelo primeiro escrutínio, só em olhar, né, as contradições entre uma versão e outra, que esses dois livros apresentam para o leitor atento, a gente já desmonta a história toda por aí mesmo. Eles que são os piores inimigos da história do cangaço, é quem fez a história, porque dentro dali, dentro da soberba, da arrogância, né, dos interesses escusos, é que jaz a morte, né, da história oficial do cangaço. Então, galera, vamos examinar aqui mais um depoimento, né, alarmante e estapafúrdio que aparece nesse livro Assim Morreu o Lampião, que é o depoimento de Pedro Barbosa dos Santos. Aí, aqui o Antônio Amauri, ele coloca essa pessoa aqui, Pedro Barbosa dos Santos, como sendo a fonte fidedigna dos acontecimentos de Angico. Aí você pergunta, como é que pode? Eu vou ler para vocês o depoimento, que pouca gente lê esses livros, né, de Antônio Amauri. Se alguém lesse, o Antônio Amauri nunca seria considerado o papa do cangaço, né? Porque cada absurdo que aparece aqui. Aí ele fala assim: conheci Pedro Barbosa quando exercia o cargo de chefe do departamento odontológico do Sindicato de Construção Civil de São Paulo. Ele conhecia o Caba lá em São Paulo. É o dentista paulista, né? Contou-me que ao deixar a carreira militar que exercia como soldado volante, depois da morte de Lampião como cabo, promoção essa ganha por sua participação no feito, mudou-se com a esposa para a capital paulista, onde passou a trabalhar na construção civil. Já é uma mentira deslavada que ele nunca foi da volante. Eu digo isso para você porque eu tenho aqui, eu comprei esse livro aqui, não pelo conteúdo dele, mas porque tem aqui na página 305, se eu não me engano, apêndice tal coisa, os decretos, e aqui é 308, aliás, que mostra todos os, né, aqui esse livro do Frederico, né, que confronta tudo que o Antônio Amauri fala, esse cara confronta. Diz que foi o soldado Santos que matou Lampião, etc e tal. E aqui tem a lista de todos os soldados que participaram de Angico, de acordo com um boletim, de acordo com Frederico Pernambucano de Melo. E o Pedro Barbosa dos Santos não aparece nessa listagem das pessoas que, né, soldados que participaram desse feito. O que indica que Antônio Amauri não procurou, né, verificar sua fonte, né? Quando você tem um depoimento de um suposto volante num dos eventos mais importantes do banditismo rural, nacional, histórico, etc e tal, o mínimo que você tem que fazer é corroborar a testemunha. Ele não corrobora a testemunha no livro inteiro dele, né? Como que você é soldado? Aí ele fala assim: nosso conhecimento aconteceu. Então, só lembrando que esse cara não tem nenhuma, né,
prova que foi volante. Nenhuma prova que foi volante, inclusive o Frederico Pernambucano de Melo está desmentindo indiretamente, porque o nome dele não consta da lista dos que estavam em Angico. Pedro Barbosa dos Santos. Mas ele é amigo de Antônio Amauri, como nós vamos ler a seguir. Nosso conhecimento aconteceu em fins de 1975, ao princípio de 76, e nós tornamos amigos. Não é bonito isso? Você ser amigo na testemunha, colocar seu amigo dentro do livro. Não interessa se seu amigo nunca foi volante. Contanto que ele leia uma história bacana, te conta a história bacana para você colocar no livro do jeito que você quer, do jeito que é seu interesse, aí tá tudo certo, né, Antônio Amorim? Embora tenha atuado em vários episódios marcantes da história do cangaço, quer dizer, esse cara vai contando, Antônio Amorim, um monte de coisa que ele diz que fez. Deus me livre. Da saga Cangaceiro, combate de Angico, nosso amigo, nosso amigo. Como é que você pode ser amigo de uma testemunha de um evento histórico? Você tem que ser academicamente isento. É cada barbaridade, galera. Não obteve, aí eu disse assim, nosso amigo Pedro Barbosa não obteve a mesma divulgação alcançada por alguns outros que ali estiveram participando da ação. Depois que ganhamos sua confiança, embora acanhado e modesto, contou-nos de como foi sua atuação naquele momento. Quer dizer, ele era um mentiroso, e aí, na hora que ele teve que falar sobre o assunto, o que ele fez? Ele pegou uma revista, A Noite Ilustrada, aquele jornal que, né, todo mundo usa como fonte fidedigna, e simplesmente lê o jornal e fala para o Antônio Amorim tudo que aconteceu de acordo com o jornal, como nós vamos ver a seguir. Diante das fotos, quer dizer, ele mostra as fotos do jornal, ele ia explicando onde esteve com seus companheiros Abidão, Zé Panta, Antônio Ferro, Noratinho, que foram os que mais se adiantaram na hora do circo. Como é que pode o soldado se adiantar na hora do circo? Ele tem que obedecer ordens do comandante. Ele não tem como você sair fora a não ser que o comandante te mande, vai você lá. Bem próximo desse quinteto avançado estava o aspirante Francisco Ferreira, com mais alguns soldados. Pedro rememorava o que havia acontecido naquele dia. Aí ele começa a contar o que Antônio Amorim quer ouvir. Ficara junto com seus companheiros atirando nos momentos em que isto lhe foi possível. Não matou ninguém, eu estou aqui resumindo, né? Assistiu em silêncio o saque aos cangaceiros mortos. Já estava acostumado. Depois de 3 anos e meio nas volantes e com o total de 7 na polícia. Fico admirado com a quantidade de dinheiro. Aqui ele está corroborando aquela história de que Lampião levava 5 quilos de ouro, né, dentro do bornal, que todos os cangaceiros, eles levavam, eles não escondiam o seu ouro, eles levavam o ouro junto com ele. Galera, a gente pensa que sair daqui na rua, né, com 100 conto no bolso já é perigoso, que você vai ser assaltado. Imagine com 5 quilos de ouro num lugar de morto de fome, que nem Alagoas. Pô, imagina, aqueles cangaceiros estão todos com... Isso aí ia ser uma cobiça ambulante, todo mundo ia querer matar esses caras. Aí essa história é uma história tão infantilizada, né? Você vê que como que ele diz respeito à nossa inteligência, né? Com essa história dos 5 quilos de ouro. E o Frederico Perambulano de Melo não fica atrás. Aí ele está aqui. Diante da foto que mostrava o coito do grupo, quer dizer que ele está se referenciando ao jornal Noite Ilustrada, né? Que todo mundo usa como fonte, né? Aquela invencionice total da Noite Ilustrada. Aqui onde estava Zé Sereno, estava entrincheirado de barraca. Quer dizer, ele está dizendo aqui que tinha barraca pra caralho lá dentro do buraco de Angico. Aí ele aqui vai ser o psicólogo do Lampião, esse tal de Pedro. Lampião raciocinou da seguinte maneira quando foi para Angico. Nós ficamos aqui e se eles, os sardados, entrarem, nós fecha aqui na boca do riacho e eles não podem sair. Aí nós acabamos com os macacos aqui dentro. Foi isso que Lampião pensava. Tá vendo? Ele é um psicólogo, ele imagina o que o Lampião pensou. Agora também que João Bezerra, quando chegou no meio da serra, ele fez o seguinte:
vice-aspirante, compadre, vocês vão por aqui, que eu vou ficar em cima. E quando nós fizer o cerco, ele corre de lá e eu vou esperar eles lá em cima, que de lá e que demais pode fazer, a gente faz. Bezerra subiu por aqui, veio tomar o córrego aqui em cima. Aqui é aonde, né? Nós queremos saber, uma das coisas que nunca foi explicada por nem Antônio Amauri, nem Frederico Pernambucano de Mello e nenhum desses pesquisadores do cangaço, muito menos o do YouTube, né, que já foram intimados, porque agora a informação sobre Angíco é democratizada, não tem mais esse negócio de morubixaba, de autoridade. Todos nós temos, né? A gente lê esses livros, a gente olha os jornais que existem na época, tá tudo na internet. Quer dizer, não tem mais como vocês, né, querem ser o clero do cangaço, a confraria que só vocês sabem o que aconteceu. Aí está falando, subiu por aqui, foi por ali, e mais absurdo que vocês vão ver aqui, ó. Mas nesse código tinha que andar num caminho que era um varedinho de criação, quer dizer, tinha criação ali dentro daquele buraco de Angíco. Criação de que se ali é só caatinga, né? Criação. Então, não era perto não, tinha uns quilômetros, foi justamente o que aconteceu, que quando a força entrou aqui, Chico Ferreira entrou com a tropa dele, a força ficou por aqui aonde? Ninguém diz por aqui, e ninguém foi cercando nada, ficou todo mundo extasiado, só aguardando a ordem de Chico Ferreira, escutando os primeiros tiros para poder invadir, conforme as ordens do tenente Bezerra. Chico Ferreira não era para dar tiro nenhum, o primeiro tiro, de acordo com João Bezerra, tinha que sair dele, a ordem era dele. O Chico Ferreira desce com os homens para dentro do riacho, ele desce da onde? Isso que a gente quer saber, né? Por onde que ele desceu? Ali pelo Alto das Perdizes, que é o único lugar que dá para descer, porque o resto é aquele riacho de Angíco esculpido naquela rocha durante milênios, éons, né? Aquela água ali não tem nascente. Então, quando ela desce para cortar aquele cânion do riacho de Angíco e o riacho da Forquilha, aquilo você vê a fúria da água, né, que ela vai durante milênios corroendo, né, as encostas lá e deixa tudo, é uma encosta alta pra caramba e íngreme. Não tem como você descer no meio daquele mato, no meio daqueles pedregulhos. Só tem uma descida, que é o Alto das Perdizes, que os turistas usam até hoje. Aí ele desce com os homens para dentro do riacho, não diz de onde desceu, e veio se arrastando como largado por dentro da areia, até que chegou encostado mesmo. Quer dizer, ali tem areia no riacho de Angíco. Ali é uma pedreira, cara. Ali vem rastejando na areia. Porque a chuva tinha derrubado um bocado de mato em outros tempos e tinha juntado areia formando uma barreira que quando a gente lá chegasse, ficava escondido ali, observava lá onde os cangaceiros estavam, mas sem a gente se apresentar, porque a gente via eles e eles não via nós. Porra, mas o Lampião já não tinha feito o plano dele? Se a volante chegasse lá, que ele ia encurralar a volante no buraco da grota? Não era esse o plano que o tal Pedro Barbosa fala para a gente no início aqui da entrevista dele? Quer dizer que mudou tudo, agora é eles que têm a vantagem. Porque os cangaceiros estavam mais em cima, até que chegou a hora em que o Abidão pirou no cangaceiro que tinha vindo apanhar água com os campis no ombro. Quer dizer, essa história do Abidão, né, e do Amoroso, ninguém sabe quem era o cangaceiro. Como é que você sabe que aquele cangaceiro era o Amoroso que levou o tiro? Isso também é uma coisa interessantíssima. Como de noite, no breu, né, você vai distinguir quem é o cangaceiro amoroso. A tropa de João Bezerra quase que não fez nada, porque ele estava longe. O ataque maior foi do pessoal do aspirante Chico Ferreira, que foi bem onde estava Lampião e o pessoal dele. Quando a força de João Bezerra chegou onde nós estava, o combate já tinha quase que no fim. Ele bem pouco fizeram. E a força de Aniceto fez menos ainda. Quer dizer que aqui ele está dizendo que ele foi um dos heróis, que ele estava lá no combate,
junto com a tropa de Ferreira, que ele era da tropa de Ferreira de Melo, e não vamos esquecer que não existe registro algum para esse Pedro Barbosa na polícia de Alagoas. Quer dizer, ele está mentindo e o Antônio Amauri está usando uma testemunha no livro dele, que é amigo dele, que a única coisa que você tinha que ser era amigo do Antônio Amauri para entrar dentro dos livros dele e se beneficiar, né? Porque todos esses cangaceiros e também volantes que dizem que estavam em Angico, né? Aqui a gente também vai ler depois uma história muito interessante sobre o balão e criança, que são as fontes fidedignas de Antônio Amauri, como eles eram da polícia. Eles eram da polícia. E aí, galera, você vê que essa história do cangaceiro e das volantes é tudo uma mistureba só, né? Essa história de Angico ficou tudo com um grupelho bem reduzido, que era dali de Piranhas, Alagoas, ali a turma da família Brito, com a turma do outro lado do Rio, que era a turma dos Rosa, do Val Rosa, Pedro de Cândido, etc e tal. E não vamos esquecer que Pedro de Cândido está aí no livro do Pernambucano de Melo como cabo da Polícia de Alagoas, número 867. Não é estranho?